penetrante do que espada alguma de dois gumes, e vai na divisão da alma e do espírito. Só a palavra de Deus pode penetrar na divisão da alma e do espírito, e é apta para discernir a intenção dos corações. Atos capítulo 4, eu quero me embasar, e nós vamos falar sobre o tema: como viver de aparência traz morte ao casamento. Atos capítulo 4, versículo 36. Você acompanha aí no telão? Atos 4:36 a seguir. Nós vamos continuar até no capítulo 5, porque tem essa separação, mas na verdade o texto é o mesmo, tá? Atos 4:36, assim está escrito: então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, a sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Porque formaste este desígnio em teu coração, não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos que isto ouviram. E levantando-se os moços, cobriram o morto e transportando-o para fora, e o sepultaram. E passando um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: dize-me, vendestes portanto aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertardes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos pés e expirou. E entrando os moços, acharam-na morta, e a sepultaram junto de seu marido. E houve grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Até aqui. A igreja primitiva, ela vivenciava um tempo aonde havia muito crescimento, conversões em massa, um tempo aonde os gentios estavam provando do batismo com o Espírito Santo. Quem olhava dizia: que grande avivamento. Quem olhava dizia: que momento maravilhoso. Mas entre mentes a este momento, a este pano de fundo que a igreja vivia, nós vamos ver aqui um grande exemplo de um casal que escolheu viver de aparência, viver para mostrar algo que realmente não era, viver para querer se comparar com os outros. Se alguém fez, eu também faço. Se alguém quer, eu também quero. Se alguém vai, eu também vou. Nós vemos no capítulo 4 que vai aparecer
nascer um homem chamado José. Repita comigo, José. Diga mais forte, diga José. José significa Deus acrescenta. E é engraçado porque a continuação do texto diz que foi acrescentado mesmo na vida de José um outro nome. Os apóstolos começaram a chamá-lo de Barnabé. Repita, Barnabé. Então, na verdade, o nome dele era José, mas os apóstolos olharam para a vida deste homem e resolveram acrescentar um outro nome chamado Barnabé. E o nome Barnabé, o próprio texto bíblico dá o seu significado, dizendo que significa filho da consolação. Então, há um José que Deus tem uma promessa de acrescentar, recebe-se o acréscimo de filho da consolação. Nós sabemos que o Consolador é chamado por Jesus, é uma nomenclatura dada ao Espírito Santo. Então logo nós entendemos que os apóstolos, eles intitularam José com este nome, de tanto olhar para a vida de José e ver que os atos de José, observe que estamos no livro de Atos, os atos de José eram semelhantes aos atos do Espírito Santo, ao ponto dele ser chamado filho da consolação, filho do Espírito Santo. Esse José era alguém que amava o altar de Deus. Esse José era alguém que tinha uma vida casta em temor e era exemplo para todos os outros. E esse mesmo José, que significa Deus acrescenta, e foi-lhe acrescentado o nome de filho da consolação, ele vai tomar uma iniciativa por conta própria. Ninguém mandou, ninguém pediu, ele mesmo quis por liberalidade. O que ele fez? Ele vendeu a sua propriedade e pegou todo o dinheiro da venda e depositou aos pés dos apóstolos, ou seja, ofertou na obra de Deus. Era obrigado a fazer isso? Não. Havia algum mandamento que dizia que todos haviam de fazer de igual modo? Não. José fez porque quis, porque era livre, porque estava desprendido de tudo isso. Mas este ato de José tornou-se em um grande comentário no meio da igreja daqueles dias. E um casal chamado Ananias e Safira também ficaram sabendo deste ato. Isso aqui me chama muito a atenção, porque Ananias e Safira ouvem o que José havia feito, e agora eles, em comum acordo, conforme diz o texto, eles vão concordar em fazer algo, querendo viver de aparência. Como assim, pastor? Eles também vendem uma propriedade, eles também pegam o valor por inteiro, mas eles acordam entre si: ó, vamos reter uma parte. Ninguém sabe qual é o valor da nossa propriedade, mas está todo mundo aplaudindo o ato de José, está todo mundo falando do ato de José. José tem sido bem quisto, recebeu até o nome de filho da consolação. A gente quer destaque também, a gente também quer ser falado, a gente também quer ser exemplo. É o famoso quer ser, é o famoso quer ser. Então eles dizem: nós queremos ser também, mas eles não têm o mesmo coração que o José ou que o Barnabé tem. Então eles retêm parte do valor e vão até Pedro dizendo: está aqui todo o valor que nós vendemos a propriedade. Eles mentem no altar, e o altar tem dono. E o dono do altar
Mas é importante um momento como esse para nós lembrarmos que um dia, a 11, a 30, a 10, a 5, seja quantos anos atrás foram, você fez um juramento. Talvez aquele que estava diante de você naquele mesmo altar, como Pedro estava diante de Ananias e Safira, não se lembra mais deste dia. Mas eu venho aqui lhe dizer que o dono do altar não esqueceu deste dia. Então o dono do altar, ele zela por tudo que acontece no altar. É por isso que o dono do altar te trouxe aqui para este final de semana. É por isso que o dono do altar tirou todas as barreiras que o diabo queria colocar diante de você, para você poder chegar aqui neste retiro de casa. Então, Ananias e Safira, eles querem fazer igual, para parecer para todos que a atitude é a mesma, que o coração é o mesmo. Mas na verdade, eles não estão preocupados em agradar o dono do altar. Eles estão preocupados com os aplausos dos homens. E tem muita gente vivendo assim hoje, que não lembra mais do altar que esteve há 15, há 20, há 30, há 5 anos atrás. E agora resolveram viver para agradar a homens e não fazer nada para mudar esta situação. Mas nesta noite, nesta manhã, nesta manhã, e não passará desta manhã, você não vai se preocupar mais com os aplausos dos homens, mas para o seu casamento, para o seu matrimônio, para a sua casa, para a sua família, você vai sair daqui nesta manhã para agradar o dono do altar, para agradar o dono do altar. Dê um sorriso para o seu cônjuge aí e diga: você se lembra do dia do altar? O Barnabé, ele tinha uma vida regida pelo Espírito Santo. Os atos dele eram tão parecidos com o Espírito Santo que ele foi chamado de filho da consolação, filho do Espírito Santo. O Barnabé nasceu amando o altar. Ele era levita. Ele cresceu amando o altar. Ele foi educado para amar o altar, treinado para ser sacerdote do templo, oferecendo sacrifício segundo a lei. Mas certo dia, ele ouviu uma pregação de alguém dizendo: não estamos mais debaixo do jugo da lei, mas todo aquele que recebe a Jesus como seu Salvador está agora sobre a lei para vivenciar a graça. E o altar agora, meu Deus, não é mais um altar onde um animal morre, mas o altar agora é um ambiente espiritual de relacionamento com o Espírito Santo. Então Barnabé esquece o altar do templo e começa a amar o altar do relacionamento com o Espírito Santo. E então, quando Ananias e Safira, o nome Ananias significa cheio de graça. Repita comigo: Ananias significa Deus é cheio de graça. Então Ananias era aquele tipo de cara que faz jus ao nome. Não sei se você conhece alguém assim. Ele apronta e diz: Deus é cheio de graça. Ele faz o que não deve
graça de Deus. Em alguns lugares se pregam a super graça, a hiper graça, a mega graça, a blaster graça. Deixa eu te dizer, a graça de Deus vai até ela se encontrar com a justiça de Deus. O dono do altar é gracioso, estamos aqui pela graça. Quem está aqui pela graça? O dono do altar é gracioso, porém o mesmo dono do altar que é gracioso também é Deus de justiça. Então o Ananias era esse. Deus é cheio de graça, mas um dia ele teve que descobrir que Deus não é só graça, mas Deus também é justiça. Muitas vezes, sabe o que está faltando para o nosso casamento ser extraordinário? Muitas vezes, sabe o que está faltando para a nossa família viver em um nível superior? Uma frase: mais temor ao altar. Porque o altar é um lugar onde eu me relaciono com Deus, mas também é um lugar aonde eu jurei e prometi me relacionar para sempre com esta pessoa aí que está do seu lado. Você e ela é você. Ananias significa Deus é cheio de graça, e Safira, por sua vez, significa bela. Safira significa bela, porém o seu pecado transformou o seu coração em um coração tenebroso. Porque para Deus não vale o que é por fora, para Deus não vale o que é aparente, para Deus o que vale é o que vem de dentro, é a essência. Você lembra de Davi, né? O Samuel olhou o que é por fora, porque todo homem olha primeiro o que é por fora, mas Deus é diferente. Antes de olhar o que é por fora, Deus olha o que é por dentro. Nós aqui podemos nos contemplar por fora, mas Deus aqui nos contempla. O dono do altar nos contempla. Eu só contemplo fora da sua casa, mas o dono do altar contempla por dentro. Então eles vendem essa propriedade, e retêm parte e entregam parte. Então eles não entregam inteiro, eles entregam parte. Isso aqui é didático, então repita comigo, por favor, e por graça. Diga: Ananias e Safira entregam em parte e não inteiro. Agora Barnabé, diga agora Barnabé, entrega o que é inteiro. Então escute, qual é a diferença toda? A entrega deles fala muito sobre quem eles são. Ananias e Safira são aqueles que vivem sempre em parte. Em parte se dão bem, em parte se amam, em parte se respeitam, em parte gostam de estar juntos, sempre pela metade, nunca inteiros. Em parte se doa, em parte se preocupa, em parte quer fazer o bem. Esses são Ananias e Safira. Mas o Barnabé é diferente. O Barnabé é inteiro. Quem você é diante desta pessoa que você prometeu e jurou amar no altar? Quem você tem sido? Quem nós temos sido? Vamos colocar no bolo. Será que nós temos sido Ananias e Safira em parte? Ou será que nós temos sido um Barnabé inteiro? Quem
tem sido no seu casamento? Quem você tem sido para servir a sua esposa, para servir o seu esposo? Ananias e Safira em parte ou Barnabé inteiro? Como é que você tem sido hábil diariamente? Eu não estou falando de um dia de festa, eu não estou falando de um dia comemorativo, muito menos na frente dos outros, por aparência. Eu estou dizendo lá, na segunda-feira depois do trabalho, na terça-feira pela manhã, na quarta depois do culto. Quem você tem sido? Não na igreja, diante de todos, diante do seu pastor. Só quando está você, ela e seus filhos. Você é inteiro como Barnabé, ou você é em parte como Ananias e Safira? Deixa eu lhe dizer, o maior exemplo de esposo na Bíblia é Cristo. E o maior exemplo de esposa na Bíblia é a igreja. E Cristo, como esposo, ele jamais foi em parte, ele sempre foi inteiro. Deixa eu lhe dizer, a ordenança bíblica de Efésios 5, quando Paulo escreve, ele disse: vós maridos, amai as vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja. Como? Vírgula, entregando-se por ela. Aleluia. Jesus não se entregou em parte, Jesus se entregou. Aleluia. Se você quer uma esposa toda para você, primeiro você precisa se entregar inteiramente para ela. Aleluia. Vamos melhorar isso aqui. Se você quer uma esposa inteira para você, em todos os momentos, em todas as áreas, em submissão, em respeito, em admiração a você, primeiro você precisa entregar a sua vida inteira para ela. Então o que significa? Significa que antes de você comprar aquele tênis bonito para você, se no orçamento só cabe um tênis, você abdica no seu tênis e compra o sapato dela. 3 irmãs deram glória a Deus, irmão. Vou tentar de novo. Significa que você gostou tanto daquela camisa que você quer comprar, mas ela se aproxima assim de você no sábado de manhã, te dá um bom dia diferente, dá até aquele arrepio na espinha, e ela vai dizer, você já sabe o que ela vai falar, ela vai dizer: queria tanto comprar aquela bolsa. Ou pior, quando ela chega no seu ouvido e diz assim: eu preciso de um Pix. Arrepia dos pés à cabeça. Mas quem é inteiro, ele abre mão. Quem é inteiro, ele renuncia. Deixa eu lhe dizer, o que o mundo ensina é que para você ganhar, você tem que guardar. Mas Jesus não ensinou isso. Jesus disse que quem quiser ganhar tem que perder. Adão no Éden quis ganhar uma mulher. O que ele perdeu? Uma costela. No reino de Deus não tem ganho sem perda. O que é isso? Diga, o que é isso, pastor? Tá fraco, vem comigo. O que é isso, pastor? Renúncia. Adão teve que renunciar uma costela para receber uma esposa. Olha para o lado aí, disfarça, varão. Valeu a pena ou não? Glória a Deus. Olha. Então, a partir do momento que Adão perdeu uma costela, nunca mais ele foi inteiro. Sempre estava faltando algo nele. O que? Uma costela. Mas quando a Eva estava do seu lado, ele se tornava inteiro.
isso não impede da mulher ser ajudadora também, em outros contextos que as mulheres também trabalham, glória a Deus por isso, mas a obrigação do provedor é o homem, biblicamente falando. Cadê os varões? Digam amém comigo aí. Glória a Deus. Senti firmeza os varões, hein? Vai todo mundo com a saúde. Então, nós precisamos saber e ter a consciência que nós só somos completos com ela do nosso lado. Aí você começou há 20 anos atrás, não tinha nada. Há 10, há 15, há 8, não sei quantos, não tinha nada. Aí hoje você tem alguma coisa. Aí você fala eu, o meu trabalho, o meu estudo. Que você nada. É vocês, não é eu, é nós. Aí do seu lado tem que ter uma intercessora, porque a mulher, ela tem essa incumbência de Deus, de ser a ajudadora, a que intercede. Meu Jesus, vai virar o jogo agora, hein? A Safira, ela podia, dela como era, manter a sua beleza interior e dizer: meu amor, a gente não precisa fazer isso. A gente quer dar uma oferta, vamos falar para o pastor Pedro. Pastor Pedro, a gente vendeu a propriedade, retemos um dinheiro, parte de um valor que precisamos, e essa outra parte queremos ofertar. Ia ser uma oferta maravilhosa que ajudaria a obra de Deus. Mas não, eles querem os aplausos que Barnabé recebeu, mas não tem a fé para fazer o que Barnabé fez. Tem muita gente que quer o que a gente tem muita gente que quer receber o que a gente recebeu, mas não tem a fé para passar pelo que a gente passou. Então, Ananias e Safira são sempre parte. Sabe o que me chama a atenção? Se ela, olha a diferença, guarda isso aqui, olha para cá. Se ela não tem condição espiritual de ser a coluna para olhar para o varão e dizer: Ananias, não é assim, isso vai trazer morte, nós não precisamos mostrar nada para ninguém, o dono do altar está vendo tudo. Então o que eles precisavam? Eles precisavam de mentores. É importantíssimo nós termos mentores nas nossas vidas, pessoas que vão nos direcionar, pessoas com visão espiritual, e não só visão espiritual do manto, que eu estou dizendo, mas com visão espiritual de vivência, de testemunho. Eles precisavam, no momento de tomar uma decisão importante, vir a mentores, dizendo: queremos tomar essa decisão, o que vocês acham? E então ali eles seriam mentoreados. Mas eles são o tipo de casais que ninguém fala na vida deles. Eles não se submetem a autoridade nenhuma. Eles fazem como querem, na hora que querem, do jeito que eles conversam ali, e esquecem do dono do altar. Quem pode ser o meu mentor? Aquele que tem o que eu quero ter, aquele que já chegou aonde eu quero chegar, aquele que já passou pelo que eu estou passando, e aquele que tem a autoridade de Deus para falar e para me direcionar. Então, ter mentor sobre um casal pode livrar o casamento da morte. Irmão, não vai muito longe. Eu já vi casamento quase acabar por uma pasta de dente. Alguém que apertava a pasta de dente no meio, e a mulher todo dia falava: meu amor, não aperta no meio, aperta no final, na ponta. E o homem todo dia apertava no meio, todo dia no meio, todo dia no meio, todo dia no meio, todo dia no meio. Um dia ela veio e disse: pastor, eu quero
é a louça. Quem tem o mal da louça aí? Sabe o que aparece, né? Eu disse, é alguma coisa. Aí eu falei, mas o que é? Ela disse, a pasta de dente. Você está aí? Então Pedro disse, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Observe, eu disse no princípio aqui, era um tempo em que a igreja estava vivendo um grande avivamento. Era um tempo em que a igreja estava ganhando almas em quantidade grandiosíssimas. Porém, Satanás estava enchendo o coração de crente. Gostei desse silêncio. Agora, como eu vejo Satanás enchendo o coração de Ananias? Então aprendi algo aqui. Todas as vezes que nós não somos inteiros e somos em parte, como Ananias estava sendo, nós estamos dando a brecha que Satanás quer para encher o nosso coração. É por isso que nós temos que ter o exemplo de Cristo, sempre inteiro, nunca em parte. Olha para essa mulher, olha para este homem aí, olha para o seu cônjuge e diga para ele, eu quero ser inteiro para você. Diga, eu quero ser inteira para você. Satanás não conseguiu destruir a igreja de fora para dentro com a perseguição, e agora achou uma brecha para destruir a igreja de dentro para fora através do coração dos crentes que são em parte. Assim é hoje. Satanás tentou muito para destruir as igrejas hoje, de fora para dentro, e agora, através dos casamentos, ele quer destruir a igreja de dentro para fora. Então, olha como isso é perigoso. Eles mentiram ao Espírito Santo. Ananias mentiu ao Espírito Santo. Essa palavra mentir aqui no grego é o mesmo que falsificar. Então, olha o que Pedro está dizendo, e eu vou encerrar. Pedro está dizendo assim: com este ato, vocês estão falsificando o Espírito Santo. Como assim? O Barnabé, o José que Deus acrescentou ser chamado de Barnabé, ser chamado de filho do Espírito Santo, ele foi inteiro. Como os atos dele eram parecidos com os atos do Espírito Santo, ele foi chamado de filho do Espírito Santo, filho da consolação. Então, o Barnabé ele tinha uma vida dirigida pelo Espírito. Glória a Deus. E Ananias e Safira não eram em partes. Quem é em parte nunca será direcionado pelo Espírito Santo. Mas eles quiseram fazer isso para mostrar que tinham o mesmo direcionamento de Barnabé. Ou seja, o mesmo Espírito que direcionou Barnabé direcionou a gente também. Então Pedro está dizendo diante do altar, inspirado pelo dono do altar: Satanás encheu o coração de vocês, e por isso vocês estão falsificando o Espírito Santo. Quando é que eu falsifico o Espírito Santo? Quando eu tomo uma direção dizendo que é Ele que me deu e não é. Você está aí? Vou encerrar. Pedro continuou: guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, porque formastes desígnio em teu coração, não mentiste aos homens, mas a Deus. Pedro está dizendo: eu não consigo entender como é que vocês fizeram isso. Eu não consigo entender que atitude é essa que vocês tomaram. É só vocês guardarem. Resumindo, ele está dizendo: é só vocês falarem a verdade. Era só vocês chegarem aqui e dizer: retemos parte, queremos entregar parte, está tudo certo. Estão abençoados da mesma forma. Mas não, se preocupando mais com os aplausos.
mas que nós venhamos primeiramente nos preocupar com que nosso casamento agrade o dono do altar. O dono do altar se lembra. O dono do altar não se esquece. Oh meu Deus. O dono do altar não se deixa escarnecer. E aí, quando Ananias ouviu estas palavras, ele caiu e morreu. O viver de aparência acabou com o casamento deles. O amar os aplausos e desprezar o que pensa o dono do altar matou o casamento deles. É aquele tipo de casal que em casa faz tudo o que não deve, mas na frente dos outros, família margarina. E o dono do altar está dizendo: eu estou vendo. O dono do altar, ele quer agir direto na causa e não no efeito. Eu não sei se você está pegando isso aqui. O dono do altar, ele está mais preocupado com o que acontece dentro do seu jardim do que com o que está acontecendo na selva do lado de fora. E sabe qual é o problema? Muitas vezes nós, como igreja, estamos mais preocupados com o mundo do que com o que está acontecendo do lado de dentro da nossa casa. A serpente era de fora, a casa de Adão era o jardim, e a serpente entrou, e o Adão que tinha que guardar não guardou. O que é isso, pastor? Você não pode deixar a serpente entrar na sua casa. E não só a serpente entrou, como conversou com Eva. Com serpente não se conversa ainda. Com a serpente não se negocia. A serpente, ela é selvagem. O lado de fora do jardim simboliza o mundo, e o lado de dentro, o jardim em si, a casa de Adão. Quem plantou a casa de Adão? Deus. Você é uma árvore plantada no jardim da tua casa por Deus. Para de graça, eu quero repetir isso aqui de novo. Você é uma árvore que Deus plantou lá dentro da sua casa. E Deus não te plantou nessa casa, nesta família, só para que você faça crescer os ramos e folhas, mas Deus planta a árvore com o intento de fazê-la produzir frutos, de frutificar. Quem vive de aparência não frutifica, quem é empate não frutifica, mas quem é inteiro como Barnabé está sempre produzindo frutos, a ponto de ser chamado filho da consolação, com os atos do Espírito Santo direcionando a sua vida. Se coloque de pé, por favor. Ananias e Safira, o casal que era em parte, o casal que vivia de aparência, o casal que se preocupava com os aplausos, morreram porque amaram viver de aparência. Quando Ananias cai e morre, a Bíblia diz que os jovens levaram o seu corpo. Os jovens levaram o seu corpo morto. Sabe o que é isso? É o mais velho sendo exemplo e mau exemplo para os mais jovens. Sabe o que é isso? Vou contextualizar, encerro. É a gente olhar para essa geração nova e dizer: que geração é essa? Que geração que não ama mais o casamento? Que
geração que não se preocupa mais com o matrimônio. Mas nós, que tínhamos que dar exemplo para essa geração, qual o exemplo que nós damos? Será que a sua filha olha para você e diz: eu quero um marido igual meu pai? Eu quero um marido que me trate como meu pai trata a minha mãe. Ou seu filho olha para você e diz: eu quero uma esposa como minha mãe. Se ele estiver discutindo algo na frente dele, quando ele casar, a discussão alta vai ser comum. Palavras de baixo calão, se ele vem dentro de casa, quando casar vai ser comum. Que tipo de influenciadores temos sido dentro da nossa casa? Que tipo de fruto nós temos gerado? Será que os nossos filhos vão crescer para ser, em parte, como Ananias e Safira? Ou será que os nossos filhos vão crescer para serem inteiros como Barnabé? Os moços o levaram e transportaram para fora. Que coisa triste. O Ananias sendo levado para fora, quando Deus, na verdade, queria ele do lado de dentro. Quase 3 horas depois, aqui eu encerro minha fala e vou orar. Quase 3 horas depois, repita: 3 horas. A frase diga: 3 horas. Quase 3 horas depois, entra diante de Pedro, na congregação, a Safira, a bela, por fora, mas por dentro do seu coração já era tenebroso. Ela entra e Pedro ainda dá a chance do arrependimento, dizendo: por quanto venderam? E ela, como havia concordado em mentir, em falsificar o Espírito Santo para receber os mesmos aplausos que Barnabé recebeu, ela disse: portanto. Ele falou: os mesmos que sepultaram o teu marido estão chegando aí e vão te sepultar também. Assim foi o fim de um casamento, de um casal que era em parte e amava mais o viver de aparência do que agradar o dono do altar. Sabe o que é mais triste? Quando ela chega e ela entra, o marido dela estava morto e ela não sabia. Quantos maridos já morreram e a esposa não sabe? E não faz nada, ou vice-versa. Oh, meu Deus. Oh, aleluia. Esta manhã é manhã de renovo. Esta manhã é manhã de renovo espiritual. Meu amigo está me dizendo: filho, esta manhã eu vou renovar os filhos. Deus vai renovar casamentos. Deus está abrindo os teus olhos através desta palavra, para você lembrar que mais importante é o altar do que o que os outros dizem. Mais importante é a integridade diante do altar do que o que os outros estão falando ou pensando. Em 3 horas, um casamento morreu que vivia de aparência. Mas a minha Bíblia diz que Cristo, oh meu Deus, Cristo, a hora sexta, foi crucificado, meu Deus. Na hora nona, 3 horas depois, também o dia 6 da tarde, na hora nona ele deu um prato, dizendo: tetelestai, está consumado, está feito, não pode ser desfeito. Então o soldado